Olá, meus amigos. Vamos continuar o nosso assunto referente a modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético. Nós estamos aqui no capítulo 1, tratando dos componentes da variância genotípica. Nós já apresentamos a variância genotípica de uma população qualquer, de uma população em equilíbrio, de populações F2, e tantas outras. A gente poderia expressar essa variância genotípica, fazer comparações e inferências. Nós, numa última conversa, realçamos que era possível fazer a decomposição da variância genotípica em uma parte atribuída à parte aditiva, a variância aditiva, e outra a variância devido à dominância, no modelo considerando apenas o aspecto relativo a um gene. Se eu pensasse em dois genes, teria um componente adicional que é a variância associada aos efeitos epistáticos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos entender então que é possível fazer essa partição, e agora nós vamos realçar a importância de cada um desses componentes da variância genotípica, variância aditiva, variância devido à dominância, a sua utilidade para fim de melhoramento genético. Pois bem, nós então realçamos que nessa decomposição a gente poderia apenas fazer uma demonstração da parte da variância genotípica e, por um arranjo de expressões, verificar que é a soma de duas partes. Declarar a primeira parte como variância aditiva e a segunda parte como variância devido à dominância, como sendo algo informativo para o primeiro leitor, aquele que está iniciando o assunto. Mas, na conversa anterior, nós optamos por fazer uma partição, tal como é feito partições da variância nas situações experimentais diversas. Falamos que uma situação interessante são as análises de regressão, onde você tem que responder pela variação de uma variável resposta por meio da regressão e o desvio da regressão. Outra possibilidade é estudar a variação de uma variável de interesse por meio de possíveis efeitos genótipos, de tratamento, de anos e tudo mais. Então nós tínhamos dois caminhos a seguir e nós trilhamos por esses dois caminhos, certo? Nós apresentamos abordagens relativas a modelos, a modelos gaméticos, que foi tratado, e também a modelos de dose, fundamentado em abordagem de teoria de regressão. Surgiram vários termos, como efeito aditivo, variância gamética, variância devido aos desvios da dominância, os próprios desvios da dominância, valores, valor genotípico, valor aditivo, valor devido à dominância. Então, vários termos que foram apresentados e nós agora temos o entendimento porque a gente está ancorado em caminhos onde esses caminhos fizeram opção por abordagens biométricas apropriadas de teoria de regressão de análise de variância. Vamos agora partir para o entendimento, e a importância de cada um desses componentes de variância para o melhoramento. Bom, nessa partição, a gente aqui invocou, no sistema de equação linear, essa relação que y', que representa a variação genotípica, considerando os efeitos codificados para a média, ela pode ser decomposta numa parte associada à soma de quadrado de parâmetro ou soma de quadrado de regressão, dependendo do modelo que você está fazendo uso. E aí, então, você consegue obter estimadores da variância aditiva e, pensando aqui na parte da falta de ajustamento, você consegue obter
os estimadores da variância social do desvio de dominância. Então, a gente agora pode perfeitamente ter um entendimento sólido sobre esses termos. Então, veja, se a gente perguntasse para o indivíduo que não é necessariamente da área, o que é variância aditiva, você vai encontrar uma série de frases feitas, uma série de interpretações, e muitas delas perfeitamente corretas. Mas agora a gente vai ter o direito de definir a variância aditiva, considerando aí vários olhares, porque nós sabemos que ela pode vir de pressuposições de vários modelos. Então, nada mais justo do que apresentar uma primeira definição, e essas definições vão estar ancoradas no modelo que gerou aquele estimador. Modelos diferentes geraram os mesmos estimadores, mas como trilhar o caminho diferente, permite aí uma interpretação diferente e igualmente útil para o melhoramento. Então, a primeira definição, o que é a variância aditiva? Ela é a soma de quadrado de parâmetro, beta', x', y, no modelo de regressão biométrica, em que os valores genotípicos, que é a minha variável y, são estabelecidos em função da dose, do número de alelos favoráveis apresentado pelos genótipos existente em uma população em equilíbrio de Heisenberg. Então, a gente olhando, ou inconscientemente, na nossa cabeça, tendo esse modelo, a gente fala sobre a variância aditiva. Muitas vezes, para tornar a leitura mais simples, mais informal, mais para o leigo, a gente não invoca modelos, a palavra modelo, soma de quadrado, beta', x', y. Mas, na verdade, é a parte da variação que explica, tá certo? A variação genotípica, fundamentada no princípio de que existe uma relação entre a variação genotípica e a dose, a quantidade de alelos favoráveis que cada indivíduo apresenta. Então, veja que é uma frase em que a variância genotípica tem um sentimento de uma medida de relação entre o bom genótipo e a quantidade de alelos favoráveis. Quando a gente apresenta essa interpretação, é elaborada, é algo que possa ser colocado para o leitor, para o usuário, mas ela tem um antecessor. Ela tem toda uma teoria que foi demonstrado que, de fato, essa fase está ancorada na soma de quadrado da regressão, ou a soma de quadrado do parâmetro desse modelo. Então, essa é a primeira definição. Você pode usar essa frase mais, digamos, direta, mais informal, mas ela está associada a esse modelo. Bom, nós podemos, já que nós usamos outros modelos, nós podemos ter outra definição, tá certo? Uma definição biométrica, à luz do modelo que você usou. Agora não é um modelo de dose, é um modelo que você pensa nos gametas que deram origem àquele genótipo. Então, nós vamos dizer que a variância aditiva corresponde à soma de quadrado de parâmetros. Então, sempre um modelo, para quem é do meio, sabe que existe um y, ele é explicado por parâmetros e é explicado por uma falta de ajustamento. A estatística tem esses três personagens. De um lado é o y, a variável resposta, que é explicada por um conjunto de parâmetros, e mais uma parte aleatória desconhecida. Você está dizendo que a variância aditiva é a soma de quadrado de parâmetro. Tá certo? É a soma de quadrado de parâmetro de quê? Do modelo biométrico aditivo dominante, em que o y, aqueles valores genotípicos, são estabelecidos, são explicados como sendo consequência de efeitos individuais de gametas, que levam os alelos a grande ou levam os alelos a pequeno. Então, essa é a nossa conversa, esse é o nosso sentimento, pensando, fundamentado nesse modelo. Se a gente não quiser falar tudo isso, porque vai achar que
não é uma conversa informal com alguém, com um técnico, um outro colega, né? Mas se você estiver escrevendo uma redação científica, talvez essa seja mais apropriada. Mas você pode explicar para o indivíduo, a variância aditiva ela me é útil porque ela mede uma relação entre o bom genótipo e o bom gameta, que lhe deu origem, ou que ele vai proporcionar para a próxima geração. Parece ser uma informação fácil de ser entendida por qualquer ouvinte, né? Mesmo aqueles que aprofundaram na genética, outros nem tanto, mas ela tem uma base. Você tem o direito de estar expressando dessa forma, porque você usou o modelo e percebe que nesse modelo, que tenta explicar algo que tem uma parte que é parâmetro, outra parte que não é parâmetro, o que é parâmetro gera a variância aditiva. Então, é uma definição interessante. Uma outra ótica, certo? Uma outra interpretação, né? Então, o biometrista está preocupado com a interpretação. Se ele tiver possibilidades de interpretar de formas diferentes, isso é interessante. Pois bem, mas nós podemos continuar a nossa conversa. Nós temos outros conceitos. Eu estou olhando, né? Posso olhar aqui indivíduos. Nosso conceito vieram de indivíduos. Agora, nós podemos falar sobre um outro olhar, que é olhar em relação a gametas. Os gametas formam indivíduos e indivíduos deixam para a próxima geração gametas. E esses gametas têm valores, inclusive valor de troca, né? Eles carregam informações gênicas e essas informações, se for alterada, proporcionam na população um valor melhorado. Então, nós estamos sempre falando que a variância aditiva está associada aos efeitos aditivos. O efeito, né, é algo associado a gameta, o efeito gamético. E o valor está associado ao indivíduo. Então, nós podemos dizer que a variância aditiva é a variância do efeito aditivo? Não. Que efeito relaciona-se a gametas. Mas dizer que a variância aditiva é o dobro da variância gamética, eu posso dizer. Que é o dobro da variância dos efeitos gaméticos, ou efeito aditivo, eu posso dizer. Então, veja que eu estou mais consciente. Eu entendo nessa frase o que é efeito, que existe um efeito gamético. Eu entendo que a variância deva ser mencionada em relação ao indivíduo, não em relação a gametas, mas ela tem foco nos gametas. Se eu pensar que a minha população tem aqui esse gameta, né? Nós podemos pensar que a nossa população ela tem gametas a grande e tem gametas a pequeno. Nós já vimos na nossa conversa que o valor gamético, o efeito gamético, do A grande é Q alfa e do A pequeno é menos P alfa. Se eu tirar a média, né, são efeitos. Normalmente a média, somatório de FI e XI, dado por essa expressão, a média dos valores gaméticos, dos efeitos gaméticos, é igual a zero. E a variância? Se eu usar essa expressão, se eu falei que a média é igual a zero, eu posso até ignorar esse termo. Então vai ser somatório de FI e XI ao quadrado. Eu tenho esse efeito Q alfa ao quadrado, e a frequência P, e esse efeito menos P alfa ao quadrado com frequência Q. Se eu deduzir essa fórmula, eu vou achar que a variância gamética é igual a PQ alfa 2. E a variância aditiva é 2PQ alfa 2. Então, eu concluo que a variância aditiva é o dobro da variância gamética, né? E muitas vezes a gente encontra frases como a variância aditiva, a variância herdável. Você não herda propriamente variância, né? Às vezes simplifica, né? O que a gente herda são os genes, né? Por meio das unidades de herança, que são os gametas. Mas a variância é associada às unidades herdáveis. A variância é associada aos gametas, que são as unidades herdáveis. Por isso que a gente fala a parte da variância herdável, né? Mas a gente sabe, a gente está lembrando, muitas vezes, por isso que às vezes a gente
encontra nos artigos ou nos textos básicos algumas frases que estão corretas, né? Mas atrás daquelas frases existe uma teoria fundamentada. Por isso que a gente faz as disciplinas de genética quantitativa, para que a gente não diga o que vem à cabeça, tá certo? Mas diga algo que você saiba que de fato possa ser deduzido e demonstrado. Então, a variância gamética, que são as unidades herdáveis, nós imaginamos que cada gameta tem um valor, tem uma variância. Uma variância de gameta é variância gamética. Eu quero tratar de indivíduos. Então, existe a variância aditiva, né? Que uma pode auxiliar eu chegar no valor da outra. Então, está resolvido. Então, é outra visão da variância aditiva. Então, a gente olha os gametas daqueles indivíduos e decide usar, então, essa nova definição. Pois bem. E nós temos uma última definição de variância aditiva. Talvez seja uma definição simplista, mas dependendo de quem está falando, ela tem muita profundidade. Variância aditiva é a variância dos efeitos aditivos, dos valores aditivos, não dos efeitos. Efeito é gamético. Variância aditiva é a variância dos valores aditivos. Pois bem, se você souber o que é valor aditivo, se isso for claro para quem está ouvindo, a definição está completa. Então, se você souber que o indivíduo tenha conhecimento de valor fenotípico, devido ao valor genotípico mais o ambiente, aquilo que se mede pode ser observado, quantificado, né? Diretamente ou indiretamente. E esse valor fenotípico, existe um valor genotípico, que é x1, x2, x3, ou U mais A, U mais D, ou menos A, ou AD, ou menos A quantificado, ou pode quantificar pela média, já falamos isso. E esses valores têm também dois outros, o valor aditivo e o valor devido à dominância. O que é o valor aditivo? É o valor associado ao genótipo, que pode ser predito por dois modelos. Então, se você tiver esse entendimento, o valor genético aditivo, que é igual a 2-alfa-A ou 2Q-alfa, esses valores genéticos aditivos aqui, quando a gente coloca, a gente percebe que eles foram estabelecidos pelo uso de dois modelos. Cada genótipo tem um valor ou via os gametas que o determinaram, então 2-alfa-A, aqui é alfa-A grande mais alfa-A pequeno, aqui é 2-alfa-A pequeno, no modelo gamético. Ou pode ser duas vezes a dose, ou o beta-1 vezes a dose de alelo A grande, que nesse caso é igual a 2, o B1 mais a dose do A grande, que é igual a 1, mais o B1 vezes as doses, que aqui foi 0, mas se você codificar, você vai encontrar esses valores. Então, o valor genético aditivo, quando a gente coloca esses termos aqui, é porque a gente imagina que eles são verdadeiros e pode ser demonstrado, né? São hipos estimados. Eu estimo por meio de modelo. Qual modelo? Já falamos. Temos duas opções de modelagem. E aí eu tenho o valor aditivo, né? Então, o valor que eu posso ter para cada genótipo estimado. Se eu calcular a variância, a média desses valores genéticos aditivos, não é o valor genotípico, é o valor fenotípico, o valor genotípico, agora o valor genético aditivo. A média, se eu usar essa expressão, esse valor aqui ocorre em P duas vezes, 2PQ, Q2, é uma média zero. E a variância associada aos valores aditivos. Se eu calcular essa variância por essa expressão, ficou mais fácil agora, que a média sendo zero, é só somatório de FI, XI ao quadrado. Então vai dar P2, que multiplica esse efeito, esse valor aditivo,
2pq que multiplica esse outro valor aditivo e Q2 que multiplica esse outro valor aditivo. Se eu fizer essa operação, vai dar sigma 2A. Então, a variância do valor genético aditivo dá variância aditiva. A variância do efeito aditivo, ela é metade da variância aditiva. Então, veja, a variância do valor aditivo, a palavra valor está associada a indivíduo. A variância do valor aditivo é a variância aditiva. A variância do efeito aditivo, efeito não é de indivíduo, é efeito de gameta. Então, a variância do efeito aditivo é a variância gamética, que é metade da variância aditiva. Então, fica muito bem entendido, é fácil, tem que ser da área para poder expressar bem e interpretar bem, né? São coisas que a gente usa. Bom, mas a gente poderia perguntar para vocês, a gente então aprendeu a calcular, ter um estimador, não é? E agora as definições, e as pessoas que não são da área podem ter ideias, conceitos, mas nós que somos da área de genética, somos geneticistas, né? Estamos definindo corretamente algo que é de grande importância para nós. Mas nós podemos perguntar, mas isso serve para quê especificamente? Bom, a maioria das coisas que nós vamos usar para nortear as nossas decisões vão envolver variâncias e covariâncias. Seja ela cálculo de heredabilidade, de correlações genéticas, de ganho de seleção. Então, uma série de informações de interpretação, de tomar decisão, passa por essas variâncias. Então, a de importância geral é o nosso instrumento básico. Mas um primeiro convencimento, talvez um dos mais importantes, que ela é um dos ingredientes determinantes da causa de similaridade entre os indivíduos aparentados. Então, quando a gente questiona, existe semelhança entre esses indivíduos? Então, essa semelhança, eu vou dizer que sim, é uma informação populacional se a variância aditiva existir. E nós trabalhando com indivíduos aparentados, sim, o melhoramento, ele sempre opera com indivíduos aparentados, ele usa estratégia, ele pega um indivíduo e passa aos seus descendentes. Pode ser, inclusive, avalia a matriz, passa os filhos. Então, existe uma relação entre pai e filho de parentesco. Às vezes, você avalia o indivíduo, pega metade da espiga para avaliar, outra metade para recombinar, e aí, em cima da informação do indivíduo, os descendentes dos irmãos desse indivíduo são repassados para o novo ciclo para o agricultor. Então, existe uma relação aí de tio e sobrinho. Então, nós temos bastante relação de parentesco nas diversas estratégias de melhoramento. E será que quando eu avalio o tio, mas o agricultor e o próximo ciclo vai receber sobrinhos, será que essas informações, há credibilidade? O que eu decidi na avaliação do tio significa bom desempenho no sobrinho? Sim, se houver covariância, covariação. E essa covariância, ela é dependente de algumas coisas, e entre elas a variância aditiva. Então, existindo variância aditiva, existe covariância entre os aparentados. Se existe covariância entre aparentados, aquela minha decisão de selecionar tio ou selecionar mãe para ter bom desempenho na progênie, ela vai ser funcional. Vamos ilustrar aqui, né? Depois nós vamos ter fórmulas mais amplas de deduções, em que eu tenho aqui uma população, e nessa população eu vou escolher várias mães, ou várias matrizes. Eu posso escolher, né? Eu posso observar essa população, né? Focando numa matriz B grande, numa matriz B grande, B pequeno, ou numa matriz B pequeno, B pequeno. O B grande, ele vai deixar filhos, descendentes. Se é um cruzamento
na população, só peguei a mãe, destaquei a espiga. Aquela espiga, a mãe, ela recebeu pólen da população, que está fornecendo pólen B grande, pólen B pequeno, compensando a frequência P e Q. Então é formado a progênie B grande, B pequeno, B grande, B grande, B grande, B pequeno. Metade para metade. Tá certo? Ou seja, P desse tipo de indivíduo e Q desse tipo de indivíduo. Se for indivíduo B grande, B pequeno, né, essa matriz dá B grande com frequência meio, B pequeno com frequência meio. A população fornece B grande com frequência P e B pequeno com frequência Q. Então, por isso que você vai ter aí os B grande, B grande, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno, mas vai depender aí desses arranjos, né, do genitor feminino, produzindo B grande, B pequeno com frequência meio, e a população B grande, B pequeno com frequência P e Q. Aqui, da mesma forma, a matriz fornece B pequeno com frequência 1, mas a população fornece B grande e B pequeno com frequência P e Q. Então, veja que as matrizes vão ter esses valores genotípicos, né? E os filhos vão ser formados. Está ilustrado aqui, né, os filhos e suas respectivas frequências. Se eu sei o tipo genotípico e a frequência, considerando que a informação genotípica para B grande é U mais A, e aqui U mais D e U menos A para B pequeno, você tem a média. Tá certo? A média esperada para essa progênie, para essa progênie, para essa progênie. Então eu tenho a mãe e tem os filhos. Vamos investigar se existe covariância. Covariância entre os pais que estão aqui comigo hoje e os filhos que vão ser gerados na próxima safra. Será que eu posso predizer essa covariância, essa semelhança, né? Essa associação, essa correlação? Então, a gente vai tentar investigar essa covariância. Diante dessa tabela, eu vou então associar essas duas colunas que nós vamos chamar de XY. X é a informação aqui na mãe e Y é a informação no descendente. As médias dos pais. Bom, a média genotípica de uma população em equilíbrio de Heisenberg, que nós já sabemos que é U mais A, P menos Q mais 2 PQD. Isso aí nós já falamos aqui várias vezes. E a média da progênie? Mesma coisa, se eu tenho, né, o valor e a frequência, né, aqui é a média. É como se fosse aqui o Y1, Y2, Y3. Então, vou calcular aqui a média pela frequência. Esse valor aqui, né, é aquele valor lá que multiplica P2, que é a frequência dessa progênie. Esse outro valor grandão aqui, que multiplica 2PQ. E esse último valor que multiplica Q2. E uma informação, que é uma informação fantástica para vocês, que a média da progênie, tá certo? Não houve prática de seleção. Apenas uma estruturação. Eu peguei cada mãe da população e representei agora pelos seus filhos. A média dos filhos, por cada mãe, remete à média da própria população genitora. E a covariância, tá certo? Então, a média da população genitora é a média da população filial. Mas me interessa essa covariância. E nós vamos demonstrar algo fantástico. Ela é função de alguma coisa, mas já vou contar para vocês. Ela é metade sigma 2A. Bom, a covariância é dada por essa expressão, somatório de FI, XI, tá certo? FI, XY, menos esse somatório de FI, XI, que é a média dos genitores. Isso aqui é a média dos filhos. Esses dois valores aqui são iguais. Então, vou multiplicar, né, o que foi destacado anteriormente. A gente vai multiplicar essa FI, XI, FI, que é a frequência, XI, YI, e a gente então vai ter esse P2, que multiplica o valor da mãe, a média do filho,
2PQ, o valor da mãe B grande, B pequeno e a progênie, Q2, a mãe B pequeno e a sua progênie, menos a média da mãe e a média vezes a média dos filhos, que são iguais, então eleva ao quadrado. E aí eu chego a um resultado que vale metade de A2. Pois bem, então, que resultado interessante, né? Esse sinal de igual aqui é um sinal de igual muito forte para nós geneticistas. Então, a covariância, se é uma pergunta de previsão, eu tenho a população e eu vou escolher mães. Na verdade, aqui eu não fiz seleção porque eu tomei todas as mães. E vou passar para a próxima geração filhos. Então vai existir covariância, correlação entre o desempenho da próxima geração. Eu peguei todas as mães. Se eu pegasse as mães boas, os filhos seriam os bons? Então essa é a pergunta básica e essencial do melhoramento. Mas como é que eu vou saber se os filhos vão ser bons se eu ainda nem os produzi? Eu tenho as mães, tenho a população. Mas eu estou te dando informação. Mas se você tenha hoje essa população, se você me fizer conhecer a variância aditiva, eu te garanto que vai existir sim uma boa covariância, uma boa correlação entre as boas mães que você selecionar e as progênies que virão a surgir na próxima safra. Só depende única e exclusivamente da variância aditiva e existir em quantidade expressiva. Então, por isso que eu preciso quantificar a variância genotípica, e mais do que a variância genotípica, saber dessa variância genotípica se ela está atribuída à variância aditiva devido à dominância ou até epistasia. Mas vamos pensar na variância aditiva. Se sim, se a variância aditiva, a variância genotípica existe, e a maior parte dela é variância aditiva, hoje, se eu tivesse informação hoje, eu estou tranquilo, eu posso ir a campo, eu posso selecionar os melhores indivíduos, porque eu vou passar progênies e o desempenho da progênie vai estar correlacionado, vai ter uma covariância com o desempenho daquilo que eu estou observando das mães, né? Então, por isso que a gente deseja essa informação, porque ela responde a essa pergunta básica de qualquer estratégia de melhoramento. Bom, mas isso aqui é o começo de conversa. Mas essa pergunta é tão importante que existe aqui até uma fórmula generalizada. Aqui nós só argumentamos para vocês sobre a covariância entre as mães ou os pais e a progênie. Mas e outras relações, tio, sobrinho, irmãos completo, meio-irmãos, ou qualquer tipo de parentesco, melhoramento vai envolver aí, né, vários genitores, ancestrais, descendentes. Então a gente pode ter uma fórmula geral que a genética vai te proporcionar. A covariância entre dois aparentados, ela é sim função da variância aditiva. Vale 2R de XY, sigma 2A, que é a variância aditiva, mais U de XY, sigma 2D. Nós já sabemos o que é a variância aditiva, variância devido à dominância, né? Nós vamos definir daqui a pouco, mas elas são multiplicadas, né, por duas vezes esse coeficiente parentesco. RXY é coeficiente parentesco, é uma probabilidade de identidade dos alelos que cada indivíduo, seu aparentado, apresenta. Nós vamos descrever isso bem. E esse U de XY é uma outra probabilidade de identidade alélica também, tá certo? Então a gente vai apresentar esses outros personagens no momento mais oportuno e ensinar para vocês como é que isso pode ser calculado. Mas nós temos uma fórmula aqui tão fundamental que a gente a denomina de sendo o dogma central da genética quantitativa. A covariância entre aparentados, né? Ela nos orienta e ela é elo de ligação. Nós vamos ter aqui um capítulo específico para tratar sobre covariância entre aparentados, né? É algo muito importante
e que vocês têm que estar sempre atentos, né? Porque vocês têm que aprender a fazer bom uso dessa expressão. Pois bem, então essa é uma razão que você está interessado em calcular a variância aditiva. E a variância aditiva tem outras importâncias, e uma outra também enorme, né? É outra questão que a gente sempre pergunta no melhoramento. Se eu vou gastar meu tempo, meu esforço, mão de obra, técnico e tudo mais, será que eu vou no futuro, praticando a seleção, recombinando os indivíduos, que eu acredito ser bons indivíduos, será que eu vou ter ganho de seleção? Nós vamos aprender a estimar ganho de seleção na área biométrica. Mas nós vamos entender o que é o ganho de seleção agora. Né? Então, o ganho de seleção você pode também conceituar de várias formas. Né? Ele depende da intensidade, controle parental, não vamos ver isso no futuro. Mas o que é o ganho de seleção à luz da genética? À luz da genética, o ganho de seleção é você pegar uma população original, com a média que você já sabe calcular, U mais A, P menos Q, mais 2 PQD, média própria para a população em equilíbrio de Hardenberg, considerando que ela está com a frequência P e Q, e você pretende implementar um processo qualquer de acréscimo da frequência do alelo que você julga ser favorável. Um método qualquer de melhoramento, seja ela autógama, seja ela alógama, você quer, um dos métodos de melhoramento, enriquecer a população de alelo favorável. Então a gente coloca aqui que você vai promover uma variação. Você vai ter uma nova população, que a gente vai chamar de população melhorada. Ela vem de um processo de recombinação, no OpenSense de seleção recorrente, que você tem a unidade de teste, tá certo? E a unidade de recombinação, você vai recombinar, depois você vai ter a população melhorada. Então ela vai ter uma média nova, uma média diante das frequências P' e Q'. Isso em consequência dessa variação da frequência alélica. Então, o melhoramento, né, nesse caso, o melhoramento ele vai dizer que o seu ganho vai ser a diferença entre a média da população melhorada e a média da população original, né, diante dessa mudança de frequência alélica. Bom, eu posso entender, então. Colocado dessa forma, fica fácil. Se a população original é dada por essa expressão, se a população melhorada ela tem uma média, se ela também está em equilíbrio, né? E ela tem essa média dada por essa expressão. Então, e o ganho de seleção é essa mudança, né? Basta fazer uma operação dessa média, menos essa outra, vai ser função dessas diferenças, P', mas ao invés de trabalhar com P', Q', eu vou transformar esses P' todo em função de P mais delta ou P ou Q menos delta. Então, se eu fizer aqui apenas as transformações, né, nós vamos chegar aqui a uma conclusão, que o ganho de seleção é dado por essa expressão. Se eu ignorar esse valor, tendo em vista que essa variação da frequência do alelo que você vai provocar deve melhorar a frequência, mas normalmente é gradativo, são pequenas alterações da frequência. Então imaginar que esse valor de alteração ao quadrado, se alterar já é pouco, esse pouco ao quadrado, a pessoa variou de 0,4 para 0,5, já é muito. Uma variação de 0,1 ao quadrado, 0,01, torna-se menor ainda. Então a gente pode dizer que o ganho de seleção é 2 delta alfa. Isso tem que fazer sentido. Como é que nós obtemos ganhos? Quando é que justifica praticar a seleção? Quando a gente consegue ter ganho. A gente consegue quando? Quando eu consigo, pela técnica, alterar a frequência do alelo favorável, o delta. Se eu conseguir, pela técnica, alterar a frequência do alelo favorável, eu estou praticando seleção. Essa é a definição básica da seleção. E a seleção, mas essa prática vai resultar ganho?
Vai se tiver alfa. O que é alfa? Alfa é o efeito médio de substituição gênica. É o valor de troca. Tá certo? Mas alfa é igual a A mais D que menos P. Quem falou isso? Bom, nós apresentamos. Você pode falar, mas isso aí eu vi lá, abriu o livro, estão falando que alfa é isso. Mas se você lembrar dos nossos modelos biométricos, existe um modelo de dose. Existe um modelo de dose. E nesse modelo de dose, o valor genotípico é igual a B0 mais B1x. Esse B1 é alfa. E B1 tem interpretação universal, variando uma unidade x, existe B1, variação em y. Mas uma unidade nossa de genética é transformar a pequena em a grande pequena, ou a grande pequena em a grande. Então esse é o valor de troca, de substituição de um alelo, de uma unidade de um alelo. Então, você vai ter que, não justifica, você não tem entendimento do que é o efeito médio de substituição gênica. E ele, para nós, não é algo que aparece do nada. Se eu entendo de modelo, eu justifico perfeitamente onde é que ele aparece. Né? Então, veja que esse é o ganho de seleção. Depende de alfa. Mas como é que eu vou, então, estimar esse alfa, saber se esse alfa é zero ou se não é zero? Veja se eu tiver a informação da variância aditiva, se ela existe, se eu fizer um teste de hipótese e falar que ela é significativa, ela é diferente de zero, obviamente eu estou trabalhando com populações que têm variabilidade. Então nem P nem Q deve ser igual a zero, ele deve segregar. O alelo não é todo mundo da grande a grande e nem tudo... todo mundo a pequena, senão nem seleção estaria fazendo. Então, uma razão para ela ser diferente de zero é porque o alfa, então, se ele existir, eu vou dizer que sim, a prática de seleção ela é compensadora. Ela vai produzir ganho de seleção. É isso que eu quero saber. Certo? Então, a genética quantitativa explica, né? Como que eu posso obter ganho. A biometria depois vai te ensinar como uma outra expressão para você, então, quantificar esse ganho. Mas a explicação do fenômeno de ganho está no conhecimento dessa variância aditiva. Pois bem, então nós aprendemos sobre variância aditiva, cabe ao geneticista aprender o conceito, as definições e a importância. Existe outro componente, nós gastamos nosso tempo para estudar os dois componentes. Existe a variância devido aos desvios da dominância. Você é até repetitivo. Então, a primeira definição que eu vou definir variância devido à dominância é a falta de ajustamento do modelo. Então, na hora que a palavra mágica, modelo, aparece, você pensa que existe uma variável y, que está sendo explicada por um conjunto de parâmetros, existe a parte de parâmetros do modelo, existe o desvio, a falta de ajustamento. Então, nós estamos incorporando nessa definição da variância devido à dominância, é a falta de ajustamento do modelo. Então, você está naquele componentezinho, aquele último lá, o EIJ, o delta EJ, do jeito que você quiser simbolizar. Qual o modelo? Bom, nós estamos invocando alguns modelos, em que os valores genotípicos são estabelecidos em função do número de alelos favoráveis apresentado pelo genótipo existente na população em equilíbrio. Então, se você pensar nesse modelo, né, eu quero que esse modelo seja forte, mas existe algo que enfraquece, o que explica o modelo, as variações em Y está aqui. O que eu não sei é o I. E a variância atribuída ao desvio da dominância está exatamente nesse componente. Então, na medida que a variância devido à dominância ela é grande, significa que esse componente de erro é grande. É a soma quadrada do desvio da regressão. Então, ela faz com que exista uma fraca relação entre valor genotípico e a
quantidade de alelos favoráveis. Isso a gente parece ser óbvio. O bom é quando você tem muitos alelos favoráveis e você tem uma relação. Quanto mais alelos favoráveis, mais eu tenho um valor genotípico. Mas se essa situação, eu tenho um indivíduo com 2 alelos favoráveis e outro com 1 alelo favorável, tem o mesmo valor genotípico, essa relação já está enfraquecida. E isso pode acontecer? Pode. Quando? Quando existe dominância. Então esse heterozigoto se aproxima do A grande, essa falta de habilidade, né? Se isso acontece na medida que você tem aqui um fenômeno da dominância envolvido. Então isso que é a variância devido à dominância. É uma variância de falta de ajustamento de um modelo. Então, a adequação, a bondade do modelo, que é dado pelo R2, que é a soma quadrada da regressão, soma quadrada total. Então, à medida que essa soma do quadrado de desvio aumenta, né? Então a gente chama que ele enfraquece, o R2 é baixo. Né? O modelo tem uma baixa R2. Mas nós poderíamos ter outro caminho biométrico. E lá a dominância também está, obviamente, relacionada à falta de ajustamento no modelo gamético, aditivo dominante gamético, em que os valores genotípicos são estabelecidos em função dos efeitos individuais dos alelos ou do gameta. Então a variância devido à dominância enfraquece essa relação de falar que o bom genótipo ele deixa bons gametas, né? Então muitas vezes você vê aquele indivíduo é muito bom, mas a descendência dele é ruim. Isso é muito típico quando você tem híbrido. O híbrido é excelente, mas não necessariamente a descendência dele vai reproduzir. Ele é excelente por causa da heterose, do vigor híbrido, que é daquela geração. Não passa para a descendência. Tá certo? A heterose não vai passar. Por quê? Porque a heterose ela é determinada pela dominância. Então a gente fala que se a variância devido à dominância ela é pronunciada, a gente fala que existe um efeito perturbador. Né? É um aspecto negativo, mas não necessariamente seja sempre negativo. Perturbador em processo de seleção sexuada. Negativo porque é perturbador, porque perturba essa boa relação de bom genótipo e alta dose de alelo favorável, de bom genótipo e bons gametas que possam ser extraídos. Então veja que a gente pode acreditar que seja um fator perturbador, mas pode ser um fator bastante vantajoso que ela exista se a minha estratégia é explorar a heterose, né, o vigor híbrido. Aí a viabilidade de um programa que aposta na confecção de híbrido depende da informação de que a variância devido à dominância seja pronunciada. Porque aí sim eu tenho os efeitos de também pronunciado e a heterose indicando que vai ser compensadora a produção de híbridos. Então, uma definição 3, que também parece ser bastante simplista, mas depende aí do grau de conhecimento que o indivíduo vai ter. A variância devido à dominância é a variância dos valores atribuídos aos devidos da dominância. Aí você tem que entender de valor. Novamente, para ser cansativo, exaustivo, temos o valor fenotípico, temos o valor genotípico, temos o valor aditivo, temos o valor devido ao desvio da dominância. O valor. Como é que eu obtenho esse valor? Não há como ser simplista. Eu obtenho pela falta de ajustamento. É o Y menos Y estimado. Estimado por qual modelo? Por 2, ou gamético ou de dose. Então veja, para falar isso, eu tenho que puxar uma conversa e o camarada tem que mostrar todo um conhecimento genético. Ah, sim. Então eu entendo que existe valor devido ao desvio da dominância e esse valor, né, é uma diferença entre o Y e o Y estimado, mas aí eu tenho que falar sobre o modelo. Eu tenho que conhecer de modelagem. Bom, então existe
esses valores dos desvios da dominância não é... eles são todos eles funções de D. O que é D? É o valor genotípico do heterozigoto. Então, algo que às vezes as pessoas têm até certa confusão. O D é um componente do valor genotípico do heterozigoto. Mas os desvios da dominância, os valores dos desvios da dominância, eles, à luz da genética quantitativa, ele manifesta a falta de ajustamento em todos os genótipos. Seja ele a grande é grande, a grande é pequena, a pequena é pequena. Sendo todos eles função de D. Né? Então ele manifesta no A grande, dizendo que existe um efeito de desvio da dominância. Dessa interação do A grande com A grande. Manifesta no A grande é pequeno? Sim. Manifesto da pequena está aqui, dito. Mas pode ser referenciado apenas no valor genotípico do heterozigoto. Então, o valor da dominância tem um valor aditivo e o valor genotípico. O valor devido à dominância pode ser endereçado ao valor genotípico do heterozigoto? Pode. Mas o valor devido à dominância são valores, né, para todos os três genótipos. Então, veja que é importante conhecer das modelagens e das definições para que não se tenha conceito errado. A média, né, desses valores é igual a zero. A variância, do jeito que a gente sempre calcula por meio dessa expressão, a gente vai deduzir e a gente vai chegar à conclusão que vai dar 2pqd ao quadrado. Então, a variância dos valores dos desvios da dominância é a variância devido à dominância. Parece simples, mas demanda bastante conhecimento. A importância da variância do desvio da dominância. Eu preciso estimar? Precisa. Né? E ela é importante para você. Então, nós já até comentamos. Né? Ela, por um aspecto talvez preocupante, negativo, que ela é um agente perturbador da seleção de genótipos superiores em populações segregantes. Por quê? Se eu quero identificar bons genótipos, às vezes eu não consigo identificar a relação, né, foi perdida entre bom desempenho e alta concentração de dose ou bom desempenho e gametas. Vamos pensar que esses dois indivíduos pode ser que sejam iguais, né? Mas esse indivíduo aqui, ele era A grande, produz 10. Esse A grande é pequeno, produz 10. Mas se eu pretendo usar, né, gametas, que eu não tenho um processo de clonagem, vou usar a progênie, então vou perceber que a progênie vai receber pólen da população A grande é pequeno, então ele vai formar uma progênie, né, recebendo pólen A grande é pequeno. A progênie vai ser A grande ou A grande é pequeno, com frequência P e Q. Já esse outro aqui vai aparecer, inclusive, indivíduos A pequeno. Certamente que isso aqui é a progênie P1, vai ter uma média, a progênie desse indivíduo P2 vai ter outra média, e certamente essa progênie aqui vai ter uma média superior a 10. Então, os indivíduos eram iguais, mas se medido por meio dos filhos, a gente realça a diferença entre eles. Né? Tem habilidade diferente de deixar a progênie. Então, um aspecto negativo. Mas existe um aspecto positivo. Né? Ou seja, se eu tenho um programa onde eu pretendo confeccionar híbrido, e às vezes eu tenho duas populações, a população P1, vamos pensar aqui na população P1, e população P2. Eu tenho interesse, e esse foi uma das grandes descobertas genéticas. Né? Eu tenho duas populações, às vezes eu tenho interesse nas duas. Então, você poderia ter a primeira ideia, junta as duas e distribui. Né? Então você está formando aí
fosse linhagens, multilinhas, mistura varietal. Mas alguém teve a ideia de falar, não, cruza as duas. Olha, mas cruzar dá trabalho, como é que eu vou cruzar? Eu tenho que escolher o pai e a mãe, às vezes eu tenho que despendoar, ou isolar, ou usar trabalhos manuais, ou implementar um programa de marsterilidade, um negócio complicado. Mas não, mas se você cruzar, é compensador. Por que é compensador? Como é que eu tenho essa ideia? Hoje é universal, mas né, na época do show, das grandes teorias, não era tão simples assim. Então foi demonstrado, você tem duas populações de equilíbrio, uma com frequência P e Q, a outra com frequência P' e Q'. Então são duas populações divergentes com relação à concentração de alelos favoráveis. E se você cruzar, né, pode pensar aqui em genética mendeliana ou genética de populações, você sabe o que vai acontecer na progênie, né? As frequências genotípicas da progênie, do F1, a grande, a grande, a grande, a pequena, a pequena, a pequena. Se você sabe o valor genotípico, o mais A, o mais D, o menos A, tá certo? Uma pergunta, então se você cruzar essas duas populações, né, você vai obter essa F1. Essa F1 vai ter essa frequência genotípica e esse valor codificado. Uma grande resposta que vem da genética é a média desse híbrido. A média da população desse híbrido. Então, se você fizer aqui as operações, né, sabendo a frequência, vezes o valor, vai fazendo as simplificações, você vai chegar à média do híbrido. Vai dar esse valor. E você vai observar que esse valor supera, pode ser que ele venha a superar, a média dos genitores. É possível. Né? E esse acréscimo nós vamos denominar de heterose. Então, a gente pode perfeitamente tentar fazer esse conhecimento do que seria heterose, definido como sendo uma possível média do F1 menos a média dos pais. Eu tenho as expressões e posso dizer que sim, há possibilidade real de que o híbrido venha a superar a média dos pais. Quando? Tá certo? Quando os pais têm diferença de frequência alélica, um EP ou TP', então essa variação da frequência alélica é importante, e quando o caráter que você está estudando exibe D, ou seja, esse desenho, ele passa, se ele existir, vai existir os desvios da dominância, tá certo? Porque o desvio da dominância, como lembrado, ele, uma vez que o D existe, o desvio delta AA, delta grande é pequeno, delta pequeno, passa a existir. E a variância aditiva, a variância devido à dominância, acusa essa existência. Que, lembrando, sigma 2D, né, nós sabemos que é igual a 2PQD, tudo ao quadrado. Então, veja que se eu conhecer a variância devido à dominância, souber que ela é estatisticamente diferente de zero, a gente vai ter expectativa de que esse D existe, né, para aquela população, para aquele conjunto de indivíduos, para aquela característica, e que a heterose vai manifestar. Então, hoje em dia, quando você tem um programa de melhoramento com vista à produção de híbrido, você que é melhorista vai lembrar dessa expressão. Então, o que você vai pensar? Para produzir bons híbridos, eu tenho que ter pais divergentes.
porque essa diversidade garante esse delta. E além de pais divergentes, a característica que eu estiver investindo, que eu desejar o fenômeno da heterose, ela vai, de fato, ao meu processo de hibridação compensador, na medida que eu souber que essa dominância existe. Posso até predizer, não só a heterose da F1, que vale essa expressão, e se eu acasalar o acaso esse F1, a heterose se mantém? Se mantém, mas ela vai dissipando a heterose da população F2, depois nós vamos deduzir isso aqui com um pouco mais de calma, ela vai para metade. Né? Então são as expectativas que a gente tem da nossa população. Então o conhecimento dessas informações passa a ser fundamental. Bom, essa teoria, né, de híbrido, ela é tão importante, né, que hoje em dia essa informação aqui não é informação tão atualizada, é uma informação de 2009, mas já dá uma ideia, mesmo em termos de Brasil, sobre a distribuição percentual dos diferentes tipos de cultivares de milho no Brasil. Essa publicação feita pelos pesquisadores da Embrapa, né? E aqui demonstra, em 2009, 2019, né, aqui são valores percentuais, que mais de 50% do material que era cultivado era de híbrido simples. 22% de híbrido triplo, 17% de híbrido duplo e 9% de variedades. Né? Isso informações que vêm de ensaios nacionais de competição. Então veja que a gente tem consciência, os estudos demonstram que o fenômeno da heterose, que até é bom aqueles indivíduos que são melhoristas, geneticistas, leiam bastante a história de como começou a proposição, porque teve caminho, tem pessoas que acreditaram, outros que desacreditaram, não é importante, mas é algo consolidado e explicado geneticamente. Né? Isso é importante. Bom, e para terminar, nós temos apenas 2 ou 3 slides e uma consideração final. Nós precisamos, e nós vamos depois detalhar esse assunto, é sabido que nós precisamos, então, estimar a variância aditiva. E nós vamos aprender, né? A estimar, nós já aprendemos aqui a estimar a variância genotípica de uma população, a semelhança de um delineamento genético que o Mendel usou, pai 1, pai 2, F1, F2. Né? Nós podemos até usar esse mesmo delineamento, acrescentando reto cruzamento em relação ao pai 1 e pai 2, e nós vamos mostrar para você que é possível, dessa mesma linha de raciocínio, tendo mais informações, mais equações, gerar a estimativa de variância aditiva, variância de vida dominância. Então, isso aí vai ser o objetivo nosso em conversas futuras de como ter essas estimativas. Mas a gente já pode acostumar com uma outra ideia. Muitas vezes a gente tem a população, e eu gostaria de saber sobre a variância genotípica dessa população, a variância aditiva, a variância devida à dominância, a média genotípica dessa população, são informações desejadas da população. Mas a gente vai perceber que a gente não vai gerar pai 1, pai 2, F1, F2. O mais provável é que a gente vai amostrar essa população por meio de progênies. Nós vamos organizar. Não pegar, é como se a gente organizasse, pegasse os indivíduos e derivasse progênie. As progênies, eu posso conhecer o sistema de acasalamento que elas vão ser geradas. Isso chama-se delineamento genético. Então, posso pensar que o delineamento genético de família de meu irmão, eu vou lá e pego de cada planta uma espiga. Aquela espiga não é desconhecida.
Eu conheço a mãe, estou diante da mãe, e sei que o pai é a população. Então, todos os grãozinhos ali são meio-irmãos. Então, é um delineamento genético porque eu tenho essa informação adicional. Trata-se de famílias, aqui é a família 1 de meio-irmão, família 2 de meio-irmão, família 3, família 4, e tem várias famílias de meio-irmãos. Eu está representando essa população. Eu posso ter pego duas populações, duas plantas. Pai 1, pai 2, peguei duas plantas, cruzei. Na hora que eu colhi aquela espiga, cobri com um saquinho de papel, anotei, bom, isso aqui é uma família de irmão completa. Essa planta é a mãe e aquela ali foi a doadora de pólen. Então eu posso amostrar aquela população por um conjunto de famílias de irmão completo. Ou posso ter autofecundado. Né? Isso vai depender, nós estamos falando em milho aqui, muito em milho, mas vai depender do tipo de planta, se é possível fazer autofecundação, tá certo? Aí, cada planta tem a sua particularidade. Mas eu posso fazer a experimentação. Né? A experimentação pode ser feita dessa amostra. Aí essas espigas, eu pego a semente, monto o experimento em blocos ao acaso, com repetição, pode ter até grupos de experimento, vários locais, posso fazer a experimentação. Bom, aí que vem um grande princípio. As informações vão ser da família? Não, a família é só uma amostra. As informações dos experimentos que eu fizer, tá certo? Vão ser da população. São uma amostra da população. Isso é um material aleatório. Então, veja, eu posso estimar tudo isso que eu gostaria de estimar por meio dessas amostras aqui. Mas será que se eu pegar essas amostras, será que eu estimo mesmo a média? A média aqui vale 100. Será que se eu plantar esses indivíduos, quanto é que a média vai dar? Vai dar 100? Ignora o efeito ambiental. Lógico, vai dar mais que 100, menos que 100. Vamos pensar que geneticamente produzia 100. E essas famílias de meio-irmãos e de irmão completo vão dar a média em torno de quanto? Então, o experimento é possível testar, fazer experimento. Vai dar 100. Engraçado isso. Então, o meu experimento, ele gera informação da população, da média. E da variância? Bom, isso aqui vai ter um punhado de número, de média. Será que se a variância aditiva era 200 na população? Se eu tirar a variância aqui, vai dar quanto? Eu preciso dessa informação da variância da população. Mas não avaliei a população, avaliei as progênitos. Se era 200, vai dar 200? Só avaliei família de irmão completo, família... Não vai dar 200. Mas dá algo que a gente sabe dentro da genética. Então, isso que a gente vai... Não vou deduzir, poderia deduzir, fácil. Você já, na altura da nossa conversa, você já saberia deduzir. Mas vamos apresentar aqui apenas uma teoriazinha simples, em 2, 3 slides, e uma aplicação para vocês terem ideia. Então, veja, repetindo, eu tenho uma população, sobre ela eu tenho interesse, né? E eu de ter uma série de informações sobre a média, variância aditiva, variância devido à dominância, tá certo? Mas não tem como fazer experimentação, tá certo? Eu preciso ter medida de resíduo, não tem como. Eu tenho a minha população e eu quero essas informações dela. Bom, mas eu derivei famílias. Então, vamos fazer um ensaio de família de meio-irmãos. Então, a gente demonstra, eu até mostrei aqui, digamos que nessa população tinha, né, 36% de a grande, dei até exemplo numérico, e aqui a média. Então, nós vamos pensar que, se eu peguei famílias, a família do a grande, nós já falamos isso. A família que os indivíduos da grande, vai ser, né, vai ser a grande e a grande a pequena, porque está vindo da população, com o cruzamento da população que está fornecendo pólen a grande e a pequena. A família grande e pequena, em que a matriz, a mãe era grande e pequena, os meus irmãos serão a grande, a pequena, a pequena.
porque recebeu pólen, a grande ou a pequena. E a mãe, que era a pequena, vai deixar espigas, que são meio-irmãos, e vão ser a grande e a pequena, com frequência P2, 2P2. E vão ter essas médias. E a gente vai demonstrar, ou poderia, aqui a gente mostra, não demonstra, que se aqui tivesse uma variância genotípica total de 7,14, teria aqui a variância aditiva, porque eu tenho todos aqui, esse símbolo aqui é o alfa, né? Entende que é o alfa. Esse aqui seria as variâncias devido à dominância. Se eu assim fizer, eu vou ter a próxima geração que vai ter variância dentro. Essas plantinhas aqui dentro vai ter variância dentro. E vai ter variância entre, porque cada família vai ter uma média. Então a gente percebe que se essa amostra eu somar a variância dentro com a variância entre, eu vou ter a mesma variância que a minha população tinha. Então, moral da história, se eu pegar uma população, ela tem algo desconhecido. Se eu estruturar em famílias de irmão completo, a média vai dar exatamente 7,76, a média que existe. Então, se eu quiser saber a média da população, eu tenho um experimento de família. Qual a média do seu experimento? É 100. Então, a média da população era 100. Geneticamente era 100. A variância. Bom, a variância eu tenho que somar. A variância entre e a variância dentro. Tá certo? A variância entre. Se a minha população tinha 200, se eu somar a variação entre as famílias e dentro das famílias, vai dar o mesmo valor. Vai dar o 200. Mas um fenômeno interessantíssimo, que a gente vai ter que aprender aqui exaustivamente, é que a variância entre as famílias tem um significado. Ela vale, não por coincidência, vale 1/4 da variância aditiva. Então aqui que a minha variância aditiva era 7,14, a variância entre as famílias deu 1/4 desses 7,14, deu 1,55. E a variância devido à dominância? E a variância dentro? Ela vai ser os 3/4 que está faltando, mais a variância devido à dominância. Então veja, se eu quiser conhecer a variância aditiva da minha população, eu conhecendo a variância entre a família de meio-irmãos, eu vou saber que ela representa 25% da variância aditiva. Então, se eu quero me informar sobre a população, o meu ensaio de uma amostra bem estruturada, que eu sei que é família de meio-irmão, e eu entendo de genética, eu consigo fazer essa transposição de informação. Essas informações que vão sair da experimentação pode ser extrapolada para a população, resguardando seus princípios genéticos. É família de meio-irmãos. Se eu fizesse isso, mas derivasse família de irmãos completos, então existiria a possibilidade de eu pegar uma mãe, a grande, e cruzar com outra mãe, com outro pai. Que outro pai que pode ser? Pode ser o a grande com outra grande, ou com outra grande pequeno, ou com outra pequena. Então veja, são várias possibilidades. Não é cruzar com população igual meio-irmão. Se eu pegar a mãe, a grande e a pequena, posso cruzar com o pai, a grande, com a grande e a pequena. Então vão surgir vários tipos de famílias. Mais famílias, tipos, né, de família do que de meio-irmão. Mas vem a pergunta. Tem dúvida sobre a população. A média da população genética era desconhecida, era 100. Eu fiz um ensaio de família de irmão completo. Se eu pegar a média daqueles irmãos completos, vai dar quanto? 100. Vai dar 100. A gente deduz aqui, tá certo? Aqui é um exercício que mostra, depois vocês podem usar, vai dar 100. A variância genotípica da minha população
Veja que eu não conheço, mas digamos que valesse 200. E quanto é que vale a variância? A variância lá do meu ensaio. A variância é 200 também. Mas muitas vezes o menorista, ele não avalia dentro, ele não avalia a média da família. Às vezes ele não gasta tempo medindo planta por planta de cada família. Pega a média dessa família, junta esse negócio tudo, dá o peso médio, a altura média, tá certo? Então ele vai ter a média. Então não vai recuperar toda a variação. A variação toda, que era 200, vai ser recuperada se você pegar a variação entre e dentro. Tem duas variações. Você organizou em delineamento genético, você organizou a variação. Tem entre família de mão completa e dentro família de mão completa. Se somar essas duas, vai recuperar os 200. Mas se você apenas anotar a média, então você vai ter a variação entre. Essa variação entre vai recuperar a variância aditiva? Vai recuperar? Não, não vai recuperar. Mas a genética diz quanto é que você vai recuperar. Você vai recuperar metade da variância aditiva e 1/4 da variância devida à dominância. Então, essas relações, que a variância entre de família de meio-irmão vale 1/4 da variância aditiva, e a variância entre família de irmão completo vale metade da variância aditiva, mais 1/4 devido à variância devida à dominância, eu sei que é uma informação que a gente vai detalhar depois. Mas o que eu quero transmitir para vocês agora é que é possível conhecer a população por meio de estratégias, de representar essa população. Como é que eu represento essa população? Eu pego uma amostra? Não, eu posso pegar coisas estruturadas. Não pega a amostra, uns grãozinhos, mistura, toma aqui, faz o experimento com essa quantidade de grãos, joga a lança aí, avalia. Não é assim que a gente faz. A gente estrutura em família. Mas na hora que eu estruturei a família, eu perdi a população? Não, não perdeu a população. Está preservado, a média está preservada, a variância está preservada, só que a variância está distribuída para entre e para dentro. Somando as duas vai dar o total. Mas essa distribuição em família de meio-irmão, família de irmão completo, tá certo? Você tem que saber, nós vamos aprender aqui. Se fosse família S1, família S1 já é um pouco mais complicado, porque às vezes a média ela é alterada. O experimento não remete à média, porque o processo é endogâmico, ele é depressivo, diminui a média. A média do seu experimento vai ser menor. Então, se for a família S1, eu não posso extrapolar a média. E nem a variância. A variância entre mais dentro, por incrível que pareça, também não é recuperada. É até ampliada, até aumentada. Então veja que são coisas diferentes, mas que você, melhorista, tem que estar em mente. Nós temos interesse numa população e nós estamos avaliando, por uma questão, uma outra amostragem da população. Existem várias maneiras de mostrar e esse meio de campo de extrapolação, ele é preciso ser conhecido. Tá certo? Pois bem, o importante nessa nossa conversa foi que vocês aprenderam sobre variância aditiva, variância devida à dominância, as suas importâncias, né? E a gente então finaliza o nosso capítulo 1. Na nossa próxima conversa, vamos dar início ao capítulo 2. A gente agradece aí a atenção de todos. Até mais.